Sejam muito bem-vindos ao Instituto No Alvo e hoje iremos falar sobre uma entrevista no podcast Positivamente, em que Bruna Carla é entrevistada por Karina Bach e durante a sua entrevista ela dá uma fala em que foi acusada de homofobia e a internet bombou nessa última semana. Só se fala sobre esse vídeo da Bruna Carla e olhe que esse podcast ele foi feito em dezembro, ou seja, faz quase 6 meses. Eu ainda pensei que tinha sido algo muito recente, mas não. Foi de 6 meses atrás e agora é que bombou. E vamos analisar qual foi a fala que a Bruna Carla disse para que a gente possa tirar nossas conclusões. Vamos lá, vamos ver a fala da Bruna. Antes de a gente ir para a fala da Bruna Carla, eu queria convidar vocês a assistir uma série que eu vou começar a publicar aqui no canal, que o nome da série é Os 12. Exatamente, essa série ela fala sobre a vida dos 12 apóstolos de Cristo. Ou seja, os 12 escolhidos, iremos falar sobre sua vida, sobre o seu chamado, vamos falar sobre a sua mudança depois de ter conhecido Cristo e sobre sua morte. E todos morreram por não negar a sua fé. Então quero convidar vocês para assistir essa série. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque semanalmente iremos postar falando sobre a vida de um dos discípulos. Tá ok? Vamos lá, vamos ver agora a fala que a Bruna Carla fez lá no podcast da Karina Bach. Vamos ler um pouquinho, um trecho da entrevista. Teve um amigo que me perguntou: Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei para ele e fui bem sincera e eu disse assim: quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô perguntando, eu tô falando de um amigo homossexual, que a gente tem, sabe, essa liberdade. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô falando. Eu falei: pois é, o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Porque não é uma questão, eu posso aceitar e respeitar a sua decisão. Falei para ele: amigo, respeitar a sua decisão não é eu concordar com ela. E ele ficou me ouvindo. Falei assim: eu prego a palavra, eu não estou dizendo algo da Bruna, é algo de Deus. A palavra é contra essa forma de vida. A palavra diz que não está certo, que não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher. Foi para o homem se unir com a mulher. Então, se eu for no teu casamento e aplaudir e dizer assim: nossa, você está certo, eu paro de cantar, eu saio da igreja. Porque eu não vou estar servindo a Deus com meu coração completo. Eu vou estar aplaudindo algo que eu estou dizendo assim: não, é errado, mas eu vou aplaudir. E é o que, infelizmente, a gente às vezes faz inconscientemente. Não, eu não vou me posicionar, eu não vou falar para eu não magoar. Não, peraí, não é magoar. A palavra, ela nos confronta. Nem tudo que a gente vai ver na palavra vai ser para acariciar o nosso ego. Pelo contrário, é palavra de confronto. Sim. É certo, Deus está dizendo que sim, eu vou pelo que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz, eu vou aonde a Bíblia diz, eu vou fazer. Então, a todos os meus queridos homossexuais que estão nos ouvindo e assistindo, respeitamos a sua decisão. Mas eu não posso concordar com o seu estilo de vida. Porque eu sei que a palavra do meu Deus, que é verdade, diz que essa conduta de vida não vai te levar ao céu. E agora vamos fazer uma salva de palmas aí para o depoimento que a Bruna Carla disse. Ganhou minha admiração, viu? Ganhou minha admiração. Meus amigos, a única coisa que ela fez foi de expor, não foi nem o pensamento dela. O que ela fez foi falar o que as escrituras declaram. Ou seja, e aí ela foi julgada, aí toda a mídia está falando sobre homofobia e tudo. E aí eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários se você acha que essa fala foi
homofóbica, se faltou amor nessa fala e tal. E eu queria deixar agora a minha opinião. A fala que a Bruna Carla disse não tem nem o que tirar e nem pôr. Ela explicou perfeitamente. Ela foi, durante todo o podcast, foi um podcast muito bom. Convido vocês aí a assistirem o podcast. E o principal que a gente tem que pensar, refletir, foi por que ela fala exatamente o que está nas escrituras e tem uma repercussão tão ruim em cima dela, né? E muita gente falando sobre Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E é exatamente essa pregação dos pastores modernos que falam exatamente sobre Deus é amor, que faz com que essa grande camada aí de pessoas estejam contra a Bruna Carla. E sempre quando eu vejo essas passagens assim, ou seja, a pessoa está falando a verdade, está dizendo o que as escrituras dizem e se levanta até uma multidão de pessoas crentes, religiosas, ou seja, que também frequentam igrejas, que são contra o que essa pessoa está pregando. Exatamente por eles pregarem esse Deus que é amor, que só é amor, ele não é mais nada. Ele é só amor. É o Deus que aceita tudo. E eu queria ler uma passagem que se encontra em Jeremias, que é exatamente o que está passando agora. Eu quero falar um pouco do contexto para você entender. Ou seja, essa passagem de Jeremias é exatamente quando Israel foi invadido pelos babilônicos. Imagine aí um estado de guerra. Ou seja, a Babilônia entrou em Judá, ou seja, e devastou tudo. Ou seja, entrou, saíram quebrando as casas, destruindo, saquearam o templo, entraram no templo, tiraram todos os utensílios que tinha no templo. Ou seja, o povo estava sem pátria, sem casa, ou seja, sem lar, eles não tinham mais nada, nem o local onde eles moraram, eles podiam continuar lá. Foram enviados para outros locais da Babilônia e com isso o povo estava sem esperança nenhuma. O povo estava lá e, meu Deus do céu, por que tamanha desgraça aconteceu conosco? Se você quiser contextualizar nos dias de hoje, pense na guerra aí da Ucrânia e da Rússia. Ou seja, o povo ucraniano está sendo invadido pelo povo russo, ou seja, está um cenário de guerra, destruição, e o povo está escondido dentro das cavernas, ou seja, para onde é que foi? Onde pudesse se abrigar aí, um lugar seguro. Uns saíram do país, foram para outro lugar, ou seja, mas você vai para outro lugar, mas não é a sua casa. Não tem como. Quando você fica no local, ali está a sua família, o seu trabalho, os seus amigos. Quando você larga tudo e foge por causa de uma guerra, você perde toda a parte sentimental, aquela parte de que faz daquilo o seu lar. O povo de Israel exatamente estava sofrendo isso. E aí vem o profeta Ananias, que é exatamente a figura do pastor moderno hoje, o pastor do amor. E chega Ananias e dá uma declaração para o povo, exatamente o que o povo queria escutar. Ele fala o que o povo queria escutar e o povo se abraça nessa declaração dele, diz: meu Deus, isso é de Deus, isso é bom demais. E aí Ananias vai falar para todo o povo. Ele está num cenário, está uma reunião, tá os líderes, sacerdotes, todo Israel ali, e Ananias vai e faz a seguinte declaração. Jeremias 28, do versículo 2 ao versículo 7. Vamos ver a declaração dele. Que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta para este lugar todos os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta o rei de Judá, Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com todos os prisioneiros que foram de Judá para a Babilônia. Sim, eu acabarei com o poder do rei da Babilônia. Eu, o Senhor, estou falando. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo,
eu disse ao profeta Ananias o seguinte. Aí já é Jeremias interrompendo a fala deles. Opa, Jeremias, Ananias, muito bom aí que tu disse. Mas deixa eu te dizer uma seguinte... Deixa eu dar um aviso aí pro pessoal. Vamos ver o que foi que Jeremias disse. Como seria bom que isso acontecesse. Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça tudo o que você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que eu vou dizer a você e ao povo. E aí vem o discurso de Jeremias, que é exatamente contrário ao discurso de Ananias. E o povo provavelmente não gostou. O povo fez, oxê, de jeito nenhum. Jeremias está contra nós e Ananias é a nosso favor. Ananias diz bênção para a nossa vida, enquanto Jeremias, ele fala maldições. Ananias, ele é o profeta de Deus e Jeremias é o enviado do diabo. Era o que o povo estava pensando. Porque Jeremias estava falando o que Deus tinha para o povo, mas o povo não queria aceitar. O povo queria a bênção. E o que Jeremias estava trazendo era maldição. Por quê? Nessa época, ou seja, como vocês viram o texto, teve pessoas que saíram de Judá e foram enviadas para a Babilônia. Ou seja, famílias foram desfeitas, né? Ou seja, o pai para um canto, a mãe para outro, os filhos foram para outro local e as pessoas não se encontravam mais. E aí a esperança era que todo mundo se reunisse e voltasse para o local de origem, que o templo voltasse a ser como era antes. Mas a palavra que Jeremias tem para dizer para o povo é até poético, eu acho muito inteligente essa frase agora que Jeremias vai dizer, porque ele fala uma poesia para dar uma resposta muito dura para o povo. E aí eu convido vocês a ler, aí eu não vou ler para ficar mais rápido, eu vou contar aqui. E aí Jeremias ele vai e diz o seguinte: para vocês que foram para a Babilônia, plantem uma árvore e vocês colherão do fruto dela. Construam casas, se casem, façam negócios, procurem viver bem no local onde vocês estão. Ou seja, essa palavra para uma pessoa que queria voltar ao que ela estava, o estado que ela estava antes, é uma palavra dura, dizendo, ó, você não vai voltar. O que Jeremias está falando? Você não vai voltar. Você vai ficar aí. Você vai morrer no local onde você está. Dificilmente alguém que saiu de Judá irá regressar. Então procure ficar bem no local que você está, pois assim será feita a vontade de Deus. Ananias disse que vocês voltariam em 2 anos. O Senhor diz que vocês passarão 70 anos no cativeiro. Então, procurem viver bem. Procurem continuar as suas vidas. Ou seja, essa palavra que Jeremias estava dando era uma palavra muito dura para o povo. O povo não queria ficar os 70 anos lá. O povo queria que tudo fosse reconstruído o mais rápido possível. Exatamente como Ananias diz. Ananias diz que seriam em 2 anos tudo seria restaurado. E aí, o que é que acontece? Deixa eu ler exatamente essa fala de Jeremias, que ele faz essa declaração dos 70 anos. Vamos ver. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que eu me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês veem aí que o discurso, ou seja, é totalmente diferente do discurso de Ananias. Enquanto Ananias pregava o agora, a prosperidade agora, Deus diz através de Jeremias que agora não, será daqui a 70 anos. E para uma pessoa que tem 30 anos, saber que há 70 anos ele iria retornar para casa, é dizer para ele, ó, você vai morrer onde você está.
seja porque com 100 anos é difícil as pessoas chegarem a essa idade. E as pessoas receberam essa declaração e foi muito confrontante. E no decorrer da história, vocês vão ver que Jeremias, agora o povo pega Jeremias e quer matar Jeremias. Ele vai dizer, oxê, esse cara está dizendo maldição pra gente, vamos matá-lo, vamos jogá-lo na fogueira. E aí ele é colocado em um julgamento, onde nesse julgamento, Jeremias é absorvido por não ter motivo para ser morto. E aí ele é absorvido. Mas ele chegou a esse ponto de ter colocado sua vida em perigo por ter dito aquilo que Deus tinha para o povo. E é exatamente o que acontece hoje. Esses pastores modernos, eles só pregam o que o povo quer escutar. Bruna Carla falou que as pessoas que herdarão o reino de Deus não podem fazer. E não é Bruna Carla que diz isso, é as escrituras que dizem isso. E eu fico assustado com essa mensagem de Jeremias, pois esse texto tem mais de 2.500 anos. Desde que o mundo é mundo, em que o homem é homem e o pecado entrou no mundo, que essas coisas acontecem. Não é de hoje. Que muitas vezes as pessoas escutam aquela fala, né? Ah, hoje em dia está muito difícil ser crente. Não está muito difícil, não. É a mesma coisa de sempre. E o que falta é as pessoas lerem as escrituras. E é nessa... Eu queria finalizar exatamente porque tem pessoas que procuraram servir a Deus, ou seja, quiseram conhecer, buscar, e por ter encontrado essa versão do Evangelho mais amor, ela se apegou com isso e acha que essa é uma maneira mais humana, até mais inclusiva de atrair as pessoas, achando que Deus ele quer abraçar todo mundo. E eu convido você a que você possa ler mais as Escrituras, escutar mensagens de pregadores sérios, porque você caiu numa falácia, exatamente como o povo, na época de Jeremias, caiu com o profeta Ananias. Você caiu na falácia desses cristãos, desses pregadores que pregam o amor. Sim, só o amor. Deus ele quer que o pecador se arrependa. Ele se arrependa, declare Deus como seu único e suficiente Salvador. E a partir disso, ele se torna salvo, filho de Deus. Deus ele não é só amor. Ele é amor, ele é justiça, ele é ira, ele é benevolente. Temos vários atributos de Deus, né? E o que ele quer é que nós sejamos obedientes ao que ele nos revelou. Deus ele traz a Bíblia para nós, ou seja, ele se revela para nós e ele quer exatamente que nós sirvamos ele com o que ele nos revelou. Não pode ser algo que vem da minha mente, da minha lógica, do meu raciocínio, e eu pensar qual seria a melhor possibilidade. Não existe melhor possibilidade. A melhor possibilidade é o que está escrito, não é o que eu vou produzir na minha mente, ok? E aí eu deixo essa mensagem para vocês de lerem as Escrituras e deixarem que Deus guie vocês pelo caminho. Forte abraço, tchau. Não se esquece aí de deixar o like, se inscreve nesse canal e vamos lançar a série Os 12 Discípulos. Quero ver todo mundo aí participando aí, assistindo os vídeos, tá ok? Tchau, tchau.